foi assim que, em 1944, a Alemanha não perdeu apenas no campo de batalha. Ela perdeu no momento em que escolheu tratar tecnologia como substituto de estratégia, e inovação como um atalho psicológico para evitar decisões difíceis. Os bombardeios com as armas V1 e V2 não nasceram da ignorância técnica, nem da ausência de aviso. Pelo contrário, os alertas existiram, foram registrados, discutidos e conscientemente minimizados. O que falhou não foi a engenharia. Foi a mentalidade de quem decidiu como, e por que, usar essa engenharia. O alerta concreto surgiu ainda antes do primeiro lançamento operacional. Relatórios do Heereswaffenamt, o Departamento de Armamentos do Exército Alemão, apontavam que as chamadas armas de vingança tinham precisão extremamente limitada. Testes mostravam que a V1, uma bomba voadora guiada por giroscópios rudimentares, errava o alvo por quilômetros. No caso da V2, apesar do salto tecnológico, o primeiro míssil balístico da história, os próprios engenheiros envolvidos, como Wernher von Braun e Walter Dorberger, documentaram que a taxa de falha em voo e o desvio de impacto. Além disso, análises logísticas internas indicavam que cada V2 consumia recursos equivalentes a dezenas de bombardeiros convencionais, tanto em material quanto em mão de obra especializada, combustível e infraestrutura. Esses alertas não eram vagos. Havia números. Um memorando do Ministério de Armamentos, chefiado por Albert Speer, apontava que o custo unitário de uma V2 era desproporcional ao efeito militar esperado. Outro relatório comparava diretamente o impacto potencial de investir os mesmos recursos na produção de caças defensivos, especialmente para conter os bombardeios aliados sobre cidades alemãs. Oficiais da Luftwaffe alertaram que a prioridade dada às V-aviões drenava engenheiros, fábricas subterrâneas e linhas de suprimento que poderiam reforçar a defesa aérea convencional, algo urgentemente necessário em 1944. Até mesmo relatórios de inteligência alemães indicavam que o efeito psicológico sobre a população britânica seria temporário e não decisivo. Ainda assim, a decisão foi seguir adiante em escala massiva. Entre junho de 1944 e março de 1945, isso não aconteceu porque os alertas não chegaram à liderança. Eles chegaram. O ponto central é porque foram ignorados. A primeira razão foi psicológica e política. A Alemanha precisava acreditar que ainda tinha uma carta decisiva. Após Stalingrado, Kursk e o desembarque aliado na Normandia, admitir que não havia uma solução tecnológica milagrosa significava encarar uma derrota estratégica irreversível. As V1 e V2 ofereciam algo que os dados não conseguiam justificar, mas a narrativa sim, a ideia de que uma inovação radical poderia compensar a inferioridade material esmagadora. Isso criou um viés de confirmação brutal. Tudo que apontava limitações era tratado como pessimismo excessivo. Tudo que sugeria potencial era amplificado. A segunda razão foi hierárquica. O regime nazista, especialmente nos últimos anos da guerra, punia mais notícias. Generais, engenheiros e ministros aprenderam rapidamente que alertar sobre ineficiência não trazia correção de rota, mas perda de influência. Hitler, pessoalmente fascinado por armas revolucionárias, descartava críticas técnicas como falta de fé ou visão. Isso criou um ambiente onde o alerta existia no papel, mas não tinha peso real na decisão final. A terceira razão foi emocional e simbólica. As V-aviões não eram apenas armas. Eram instrumentos de vingança narrativa. A propaganda as apresentava como resposta direta aos bombardeios aliados sobre cidades alemãs. Mesmo quando relatórios mostravam que o efeito militar era marginal contra a V2, embora impossível de interceptar, a dispersão dos impactos tornava qualquer objetivo militar específico inalcançável. Enquanto isso, o custo para a Alemanha foi colossal. Estima-se que mais de 20 bilhões de Reichsmarks foram investidos no programa V, além do uso massivo de trabalho escravo em instalações como Mittelwerk, onde milhares morreram em condições brutais. Recursos que poderiam ter produzido cerca de 24 mil caças adicionais ou reforçado a defesa antiaérea foram desviados para armas que não ofereciam retorno estratégico proporcional. A Luftwaffe, já enfraquecida, perdeu ainda mais capacidade de responder aos bombardeios aliados, acelerando a destruição das cidades alemãs e da infraestrutura industrial vital. Há uma consequência menos visível, mas igualmente grave.
a cristalização de um erro de mentalidade. O alerta central não era apenas essas armas são imprecisas. Elas não resolvem o problema que você está tentando evitar enfrentar. Esse alerta foi ignorado. No final, as V1 e V2 se tornaram marcos históricos da engenharia, estudadas até hoje como precursoras da tecnologia de mísseis e da exploração espacial. Mas, no contexto em que foram usadas, representam algo mais incômodo, a prova de que inovação sem humildade estratégica pode acelerar a derrota em vez de evitá-la. A tecnologia mudou. A mentalidade não. E o preço dessa escolha foi pago não apenas em recursos desperdiçados, mas em vidas, tempo e oportunidades que já estavam se esgotando. O mais desconfortável nesse caso não é a crueldade óbvia da guerra, nem a ambição técnica dos engenheiros. É perceber que os alertas eram claros, racionais e documentados. Bastava ouvi-los. Bastava aceitar que não havia solução fácil. Bastava admitir que certas decisões não podem ser terceirizadas para máquinas, por mais avançadas que sejam. Poderia ter sido evitado. O aviso já existia. Se você ficou até aqui, é porque entende que grandes desastres raramente começam do nada. Eles começam quando um alerta parece exagerado demais para ser levado a sério. Se esse tipo de história faz sentido para você, este canal é exatamente sobre isso.